James Dean, o ator que revolucionou a cultura pop. Sim, esse ator James Dean foi muito famoso na década de 50. E o pouco tempo de vida que ele teve já foi muito importante para os filmes e também para a cultura pop. E também ele já conseguiu conquistar o coração de diversos jovens e adolescentes na década de 50. Mesmo que você diga, rapaz, eu nunca ouvi falar o nome desse ator em minha vida. Por que você traz gente desconhecida assim? É simples, se você nunca ouviu falar sobre James Dean, se conforte onde você está e lhe convido a conhecer sobre a história dele. Pois esse personagem, James Dean, foi muito importante para a cultura pop. Ele revolucionou Elvis Presley e também os Beatles, podemos dizer, né? Mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas eu só vou saber se você gostou ou não desse vídeo através do like e também se inscrevendo caso não for inscrito. E se quiser virar membro, tá aí também. Sejam bem-vindos a esse canal, que é o canal Cultura. Né? O Cultura do canal é da cultura pop, de tudo sobre o nosso mundo. E vamos em frente com o vídeo. James Brian Dean, ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1931, na cidade de Marion, que fica no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho único. Ainda pequeno, a família de Dean se mudou para a Califórnia. James Dean era muito apegado à sua mãe, mas infelizmente ela acabou falecendo por causa de um câncer uterino. E quando ela morreu, James Dean tinha apenas 9 anos de idade. E incapaz de cuidar do filho, o pai dele acabou mandando o menino para a fazenda dos tios. E foi lá naquela fazenda onde James Dean passou a sua infância e também a sua adolescência. E uma curiosidade marcante foi que o seu pai acabou servindo a Segunda Guerra Mundial. E na escola, James Dean ele era um aluno muito popular. Ele participava do time titular de beisebol e também do time titular de basquete, mesmo tendo apenas 1,72 m de altura. E logo depois, James Dean começou a estudar teatro. E em 1949, James Dean ele acaba se mudando para Los Angeles para poder morar com o pai e também com a madrasta. E aos 18 anos de idade, James Dean pensou em estudar direito. Porque antes ele estava estudando todo errado, agora ele pensou em estudar direito. Velho, que vergonha, com uma piada dessa eu poderia até sair do vídeo, mas ainda tenho que contar, né? Mas o James Dean ele acabou desistindo da faculdade de Direito. E ele não agradou seu pai quando ele decidiu estudar teatro. E ele começou a sua carreira de ator em 1950, fazendo pequenas aparições. E para bancar suas despesas, nessa época ele trabalhava de garçom. E sua primeira aparição na televisão foi um comercial da Pepsi. E apenas com esse comercial ele já começou a encantar por causa da sua beleza, pois uma coisa que eu não sei se eu falei ainda foi que ele é considerado um dos atores mais bonitos de todos os tempos. E em 1951, James Dean acaba estreando seu primeiro filme, Baionetas Caladas. E de 1951 a 1953, ele apareceu em mais 8 filmes. Nunca foi assim, nesse filme que eu falei, o ator principal. Ele só seria depois. E James Dean nessa época, ele já tinha amizade com outros grandes astros da década de 50. Como por exemplo, a Marilyn Monroe. Já fiz um vídeo sobre ela aqui biográfico. E também com Marlon Brando. E também é muito importante falar sobre a vida sexual de James Dean, pois na década de 50 ele era considerado um bissexual. A vida sexual de James Dean já foi motivo para certas polêmicas antigamente, pois ele é considerado um grande ícone LGBT. Porém, quando ainda estava vivo, James Dean ele nunca assumiu o seu lado sexual. Mas tudo indica que ele era bissexual, pois ele teve relacionamento com homens e também com mulheres. E praticamente todos os relacionamentos de James Dean eram motivo de muitos comentários na mídia. Como por exemplo, o seu relacionamento com a atriz italiana Pier Angeli, que foi por volta de 1954.
Porém, de seus relacionamentos, os mais falados foram com Beverly Wills e também com a sua colega Janet Lewis. E também com a grandiosíssima atriz suíça, ícone da beleza, Ursula Andress. E essa Ursula também namorou com Marlon Brando, né, que muita gente já afirmou onde Dean tinha relação com ele durante muitos e muitos anos. E também James Dean teve outros supostos casos com outros homens. Um dos mais comentados de todos foi com a possível relação que ele teria com o pastor da sua cidade, onde ele havia parado para pedir alguns conselhos a ele. Mas isso não muda em nada, né? Ele sendo ou não, ele é genial. E vamos pular agora para o grande ano na carreira de James Dean, que foi em 1955. Ele estava cada vez mais popular com os adolescentes, e em maio daquele ano ele estreou em Vidas Amargas. E nesse filme, que foi praticamente a sua primeira aparição assim como ator principal, ele já foi indicado ao Oscar. Muita gente fala que ele só fazia sucesso porque ele era bonito, mas ele foi indicado ao Oscar, né? Não foram muitos assim que conseguiram. Ele, além de bonito, ele era um excelente ator. E também James Dean, ele era muito apaixonado por carros. Existe muita semelhança de James Dean com Paul Walker, dois atores que eram muito apaixonados por carros, que infelizmente tiveram isso em sua morte também. Pois no dia 30 de setembro de 1955, James Dean acabou falecendo por causa de um acidente. Ele estava pilotando seu carro muito rápido e tinha mais uma pessoa no carro. Essa outra pessoa conseguiu sobreviver, mas infelizmente James Dean não resistiu aos ferimentos. No, but he was only in Hollywood 16 months and did 3 major films. And Marilyn Monroe and Elvis Presley had a Hollywood experience. Eu lembro, né, que tipo era 30 de setembro de 2015, eu estava assistindo no SBT Brasil e passou uma matéria sobre James Dean, que já era 60 anos da morte dele. Pra você ver, né? E eu realmente entrei para pesquisar, fiquei curioso e vi que ele era realmente muito importante. E o seu grande filme foi estreado depois da sua morte, pois enquanto ele ainda estava, né, nesse tempo todo, ele terminou o filme Juventude Transviada, que foi lançado em outubro de 1955. Eu assisti esse filme esses dias e gostei bastante, onde ele interpretou o Jim Clark. E esse filme Juventude Transviada fez muito sucesso para a carreira de James Dean. Foi muito popular, mesmo todos sabendo que ele já havia falecido. E nesse meio tempo ele já estava terminando outro filme, que era Um Passo à Eternidade. Muitos falam que Elvis Presley ele revolucionou a cultura pop com músicas, estilo. Se a gente for analisar, assim, todos os artistas depois de Elvis Presley são os mais premiados. Mas de quem que Elvis Presley pegou essa inspiração? De James Dean. They predict that Elvis Presley will be another James Dean. But I would never compare myself in any way to James Dean because James. Talvez se ele não tivesse falecido, obviamente ele iria fazer muito mais filmes, ia receber muito mais indicação. Se existiu praticamente a Marilyn Monroe, né, no cenário feminino dos filmes de Hollywood, existiu também James Dean no cenário masculino. Né, tipo, ele era da mesma época de Marlon Brando. Se Marlon Brando ficou tão famoso assim, ficou assim, muitos consideram como o maior ator de todos os tempos, imagina como seria James Dean, né? Realmente impressionante. Mas o James Dean, mesmo assim, ele é um dos maiores atores de todos os tempos, tá? Não estou dizendo que ele não é. Só estou dizendo que a carreira dele poderia ser bem maior. E vocês gostaram de conhecer a vida de James Dean? Espero que sim. Ele fez poucos filmes, mas já foi o suficiente para ficar na história. Na história do cinema e na história da cultura pop também. Se gostou, não esqueçam do like se não deu ainda e também comentar o que você achou. E é mais um vídeo que vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.